falamos bastante das ditaduras militares, e falamos nas últimas 2 aulas com os 2 feras, colegas seus aí do Rio de Janeiro, professora Denise Hollenberg e professor Daniel Arão Reis, que eu descobri que não é mais filho, que não é mais Daniel Arão Reis filho. E professor Daniel Arão Reis veio com uma camiseta do Fluminense. Qual camiseta emocional o senhor está aí? Não, eu estou com uma camisa social normal, mas o meu time de futebol é o Flamengo. Pô, professor, então saudações goianienses aí, entendeu? A luta do rebaixamento vos espera este ano. Semana que vem teremos um próximo flamenguista roxo aqui, o professor Celso Rocha. E eu liguei o modo vida louca, já que estamos na pandemia, entendeu? Falei Maravilha. assim, pô, vamos convidar um pessoal que vai conversar com a gente, separar. Então, fiquei muito feliz, tive bastante adesão. Então, para o senhor ter uma ideia, nós teremos aula com o professor Celso Rocha, Reinaldo Zé Lopes é super interessante, o Fernando Bizarro, acho que o senhor conhece, Olha, professor alguns de eu conheço Harvard. pessoalmente, né? O Celso é um grande amigo, outros eu conheço de leituras ou de acompanhar nas redes sociais, mas é uma turma muito boa. Vocês vão ter aí excelentes conversas. Professor, eu consegui o Boris Fausto. Eu Que estou em legal, que choque. Eu legal. liguei na casa do Boris Fausto. Para quem não conhece, não é todo dia que você liga para a casa do maior historiador do Brasil, tá, gente? Não, não é todo E que dia. bom que ele atendeu, assim, eu não E que teria, bom eu que... não teria coragem de ligar para ele. E o meu plus que eu vou colocar no meu currículo foi ser respondido por Peter Burke. Pô, muito bom. Talvez um dos maiores historiadores do mundo. E aí ele falou que não tá entendendo muito, tá meio velho, né? Não tá entendendo bem, mas que a gente vai fazer uma aula com o Peter Burke. Bem, mas chega de conversa, porque não sou eu aqui que sou o grande convidado do dia. O grande convidado do dia é o professor Maurício. Professor Maurício, quem que é Maurício Santoro? Conta sua história, se apresente. Bom, eu sou originalmente jornalista, né? No início da minha carreira eu trabalhei como repórter em jornal, em site de notícia. Isso há 20 anos atrás, quando o jornalismo na internet estava começando no Brasil. Agora, depois de alguns anos do jornalismo, eu quis fazer uma mudança de carreira, quis voltar a estudar, né? Resolvi estudar ciência política, fui fazer um mestrado em ciência política, depois prossegui no doutorado, e aí eu comecei a trabalhar com organizações não governamentais, com centros de pesquisa, com organizações internacionais, e fiquei 10 anos trabalhando com projetos de cooperação internacional nessa área. E, ao mesmo tempo, eu dava também aulas em universidade, em cursinho, mas como algo ali secundário no meu tempo, né? E desde 2015 eu virei professor universitário em tempo integral, como professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A UERJ tem uma história muito especial, muito particular. Ela foi a primeira universidade pública no Brasil a ter um programa de ação afirmativa, um programa de cotas. Então, nós somos hoje, se não a universidade pública mais aberta e inclusiva do Brasil, certamente uma das que mais se democratizaram. Então, a maior parte dos meus alunos na UERJ são pessoas que vêm de famílias pobres e quase sempre são rapazes e moças que são as primeiras pessoas nas suas famílias a chegarem na universidade. Então, é muito legal ser parte dessa mudança social, ser parte dessa mudança na vida dos alunos, né? Isso tem sido uma experiência nova para mim, porque até então, a maior parte dos meus alunos de relações internacionais, que são os cursos onde eu dou aula, tinham sido pessoas de uma classe média alta, muito confortáveis financeiramente, né? Então, tem sido uma mudança muito legal. E na minha carreira, eu trabalhei nos primeiros anos como pesquisador, principalmente com países da América Latina. Então, na década de 2000, eu viajei a América Latina praticamente toda, trabalhando com projetos sociais, trabalhando com pesquisas na região. A mais importante pesquisa em que eu trabalhei foi um projeto sobre jovens e movimentos sociais juvenis em vários países da América Latina.
Isso há mais ou menos uns 12 anos. Mas desde que eu entrei na universidade, eu fiz uma guinada e comecei a trabalhar, sobretudo, com projetos ligados à China. Comecei a estudar mandarim, né, estudar o idioma chinês, 4 anos já que eu venho estudando. E isso aconteceu por várias razões. Primeiro, porque eu queria muito aprender um idioma não ocidental. Eu sempre gostei de estudar idiomas estrangeiros, mas eu tinha estudado inglês, espanhol, e eu queria alguma coisa diferente, uma coisa que eu sentisse que fosse me acrescentar mais em termos de cultura, em termos de um horizonte aí de mudança intelectual. E, ao mesmo tempo, quando eu entrei na universidade como professor, a maior parte dos meus colegas já se dedicava à América Latina. Então, eu senti, puxa, se eu fosse trabalhar de novo com a América Latina, eu não ia ter muito ali para acrescentar, eu ia estar repetindo algo que os meus colegas já estavam fazendo e estão fazendo bem. Então, eu pensei também um pouco em quais eram os grandes temas da política internacional que não estavam sendo bem abordados pelo Departamento de Relações Internacionais. E eu cheguei à conclusão de que a China era a grande lacuna. E aí, por que para mim, como brasileiro, é importante estudar a China? A China é, desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil e a China trocam por ano alguma coisa em torno de 100 bilhões de dólares no comércio. E 1/3 de tudo que o Brasil vende para o exterior é vendido para a China, principalmente soja, minério de ferro e petróleo. É muito dinheiro, é muito comércio. A China também está investindo muito no Brasil e, ao mesmo tempo, a gente tem esse laço econômico super importante, mas não muitos brasileiros que falam mandarim, que estão entendendo realmente o que se passa na China. Então, eu senti também que ia ser algo importante para a minha carreira. Professor, temos aqui a aluna Anne. Vou pedir para Anne, cumprimente o professor em mandarim aí, se você conseguir abrir o microfone. O professor resolveu dar a volta ao mundo, né, professor? Exatamente, né? Ni hao, Anne, o Hengao Xin, Genxini. E ficamos muito felizes porque eu, como professor de história, me preocupo demais. Você sabe que a gente tem um grande problema no ensino de história, que é a história ocidental. Que a história a gente estuda muito, muito, muito tempo os países da Europa. Anne, pode abrir o microfone, Anne. Assim que você... 你好，老师，我是Annie，我也很高兴认识您。Woye Hengao Xin, Genxini. Xexê. 谢谢。 A gente está dizendo, oi, tudo bem? É um prazer conhecer você. É o cumprimento tradicional na China. Né? Sim. E ela, uma menina muito boazinha, estamos aqui lutando para deixar a escola ajudá-la e deixar a escola bem legal para ela, ok? Professor... Anne Baixi, seja bem-vinda ao Brasil. Obrigada. 谢谢。 Buqueti. E, professor, a gente não se esquece de falar de que não só a região da China, mas a região do Oriente, a China, Índia, a região da Indonésia, Filipinas, Vietnã, talvez, se a gente pegar 10 pessoas do mundo, com certeza metade estará lá. Então, é um pouco estranho a gente ensinar a história do mundo e nunca achar no mapa a China, né? E uma coisa que eu fico impressionado, professora, e eu já vou passar para a primeira pergunta, que é por que estudar a China hoje? O senhor comentou dos laços com o Brasil, mas também pensando globalmente. Mas antes de chegar nisso, eu queria que o senhor contasse um pouquinho a sua experiência na China. Eu sei que o senhor conheceu bastante. Você. Eu vivo pedindo para os meus alunos, em geral, o que eles falam, assim, não, claro, professor, como o senhor quiser. Eu falei, ai, meu Deus. A língua chinesa é mais fácil nesse sentido, né? Todo mundo é ni, todo mundo é você.
é uma língua mais informal até do que a brasileira, do que as línguas neolatinas, né? Sim, sim. Professor, o senhor ficou quanto tempo na China? Eu vi, um passarinho me contou que você chegou a dar entrevista para a TV chinesa. Vamos lá, vamos lá. Uma coisa de cada vez. Deixa eu começar contando uma história sobre a minha família, sobre o meu pai, que eu acho que é uma história que muitos de vocês podem se identificar. O meu pai nasceu no interior do Pará, né? Numa cidadezinha que na época dele era muito pequena. Hoje é uma cidade um pouco maior, chama Marabá. Hoje ela virou uma cidade que cresceu muito por causa do minério de ferro, por causa da Vale, né? Mas na época do meu pai né, de 46, era uma cidade pequena, muito pobre. Meu pai nasceu numa família pobre. E outro dia a gente estava conversando sobre as coisas que aconteceram na nossa vida, na nossa família, e meu pai virou para mim e falou assim: puxa, meu filho, quando eu era menino lá em Marabá, eu nunca imaginei que eu fosse ter um filho que ia estudar mandarim e viajar para a China. Isso é uma coisa completamente, né? E é verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, a cidade do meu pai virou uma cidade importante para o investimento chinês no Brasil. Então, empresas da China, em parceria com a Vale, vão investir mais de US$ 1 bilhão, né, para construir uma grande usina na cidade natal do meu pai, para transformar esse minério de ferro que é extraído na mina de Carajás em chapas de aço que vão ser exportadas para a China. Então, qual é o meu ponto para vocês? Hoje em dia, no Brasil, não importa onde você esteja, se você está em São Paulo, se você está no interior do Pará, se você está no Rio de Janeiro, se você é rico, pobre ou remediado, a China é importante para você. Por conta dos investimentos, por conta do comércio, por conta das oportunidades que ela está apresentando para muita gente aqui no Brasil. Então, bem, eu fiz 2 viagens para a China, planejo fazer muito mais, né? Se não fosse a pandemia, eu estaria agora, né? O meu plano era ter passado julho, né, na China. Aí foram todas viagens de trabalho, né? Eu fui à China para participar de conferências acadêmicas, ou então a melhor viagem que eu fiz até agora para lá foi porque eu ganhei um prêmio da Embaixada Chinesa. Foi um concurso de redação, um concurso de ensaios sobre textos de brasileiros ligados à China. E aí o primeiro prêmio foi uma viagem para a China. Então, junto com outras pessoas, nós viajamos por várias cidades chinesas, conversando com autoridades do governo, visitando empresas de alta tecnologia, visitando monumentos turísticos, como a Cidade Proibida, a Grande Muralha. Então, foi uma viagem para apresentar a China para brasileiros, né? E foi muito boa, foi muito rica, foi muito interessante. E eu agora estou envolvido numa série de projetos, né, para tentar criar, dentro da universidade, um centro de estudos sobre China. E a proposta que eu apresentei para a minha universidade foi que o projeto piloto desse centro seja uma pesquisa sobre os impactos sociais e ambientais dos investimentos chineses na Amazônia. A China está investindo muito dinheiro na Amazônia brasileira, sobretudo para questões ligadas à agricultura, mineração e energia. Então, tem dinheiro da China financiando plantações de soja, financiando mineração de minério de ferro, financiando geração de energia elétrica. E a gente tem que entender, tem que compreender bem quais são as consequências desses investimentos, tanto para o desmatamento da Amazônia, quanto para a geração de emprego, para a criação de energia. Então, essa é a minha agenda de pesquisa atualmente. Professor, isso é uma coisa que a gente vai voltar no final da aula. Existe uma dificuldade aqui, professor, o senhor deve saber, entre os alunos da escola pública acharem que o espaço da universidade pública é o espaço deles. Então, no final da nossa aula, eu queria que o senhor ressaltasse isso, porque antes deles prestarem vestibular, o grande convencimento que eu tenho que fazer é para eles se inscreverem no vestibular. Porque muitas vezes eles não percebem que é o direito deles, e como o senhor bem disse, a UERJ foi pioneira nesse olhar para a diversidade do Brasil, nesse olhar para o ensino público, e foi seguida.
Hoje a Universidade de São Paulo, a Unifesp, as universidades aqui em São Paulo adotam políticas de cotas. Então, por favor, gente, olha o professor aqui. O professor foi para a China, o professor fala mandarim, e o professor é uma cria da universidade pública, né, professor? Claro. Não, eu devo tudo que eu consegui de legal na minha vida à universidade pública, tanto na graduação quanto no mestrado e no doutorado. E olha, a gente sabe que é difícil estudar no Brasil, né? Pouca gente consegue ir até a universidade, muitas vezes as pessoas têm que fazer isso ao mesmo tempo que estão trabalhando, ajudando a manter a família, então é difícil mesmo, que há muitos sacrifícios. Mas deixa eu contar algumas das histórias dos meus alunos, porque eu acho que são pessoas que têm uma trajetória de vida parecida com a de vocês. Por exemplo, eu tenho um aluno no mestrado, o Felipe, que fez a graduação com a gente, sempre estudando China. Ele fez a monografia dele de graduação sobre a política de energia na China e agora está estudando a nova Rota da Seda, que é um grande projeto chinês de investimento global em infraestrutura. O Felipe é nascido e criado numa favela do Rio de Janeiro, no Morro do Vidigal. A mãe dele é empregada doméstica, o Felipe é negro, e quando ele dizia, assim, ele é apaixonado por relações internacionais desde a adolescência, e quando ele dizia que queria estudar essa área, todo mundo olhava para ele e achava que ele estava maluco. Né? Mas ele conseguiu ganhar bolsas de estudos, né? Foi para a universidade, foi um excelente aluno na graduação, agora está fazendo um excelente mestrado com a gente. Né? Fui orientador dele, tanto no mestrado quanto na graduação, e é um dos melhores estudantes que eu tenho. E como ele, eu tenho vários outros assim. Agora, o que eu estou tentando conseguir para o Felipe é a gente está negociando na universidade o apoio de fundações estrangeiras para pagar cursos de mandarim para os alunos da UERJ interessados em China. Porque esses cursos hoje eles estão bem disponíveis em várias cidades brasileiras, mas eles são caros. A mensalidade de um curso de mandarim no Rio de Janeiro está por volta de R$ 400. Esse é um valor que está muito acima daquilo que um aluno nosso na UERJ é capaz de pagar. Mas se eu conseguir isso, se eu conseguir esse financiamento de fundações estrangeiras, né, para bancar os cursos de mandarim, a gente vai ter a possibilidade de criar uma geração de especialistas brasileiros em China, falando o idioma, com capacidade de estudar a China, né, e tudo isso financiado por organizações internacionais. E eu estou achando que vai dar certo. Eu estou achando que a gente vai conseguir esse financiamento. Então, os alunos estão bem empolgados com relação a isso também. Professor, agora entrando mais no assunto da China, eu gostaria que o senhor comentasse o seguinte: a China hoje ainda é muito desconhecida. Isso ficou claro quando aconteceu o início da epidemia do coronavírus. E uma coisa curiosa é que provavelmente quase nenhum brasileiro tinha falado de Wuhan. E Wuhan, desde a antiga Rota da Seda, Wuhan era a cidade que fazia essa ligação entre a China e a Rota da Seda, era uma das cidades que fazia essa ligação, e é uma cidade com 11 milhões de habitantes, talvez uma cidade do porte de São Paulo. Então, quando a gente fala de cidades da China, a gente ouve Pequim, mas a gente se esquece como a China tem uma população, cidades gigantescas como Shenzhen, Tianjin, Nanjing, Guangzhou, Qinghai, cidades enormes, cidades que fazem rivalidade muitas vezes com as cidades globais que nós temos. Ou seja, a China ainda é uma grande desconhecida para os brasileiros como um todo, ironicamente, com o principal parceiro comercial do Brasil. Talvez seja a sua história muito interessante, né? Tão perto da China e tão longe, né, professor? O Pará que tem uma ligação simbiótica com a China, mas tão longe. Professor, apresente a China. O que é a China para nós? Se pudesse apresentar para um extraterrestre, assim, o que é a China? Entendeu? Por exemplo, qual que é a religião da China? E onde eles... a etnia, etc. Vamos lá. Deixa eu começar por algo que eu ouvi de um diplomata canadense. Já tinha um embaixador canadense aqui no Brasil. Ele me falou isso numa conversa que eu achei muito interessante. Ele diz assim: todo ser humano deveria conhecer a China. Todo ser humano deveria visitar o país pelo menos uma vez. Então, veja, não é toda pessoa interessada em relações internacionais,
não é toda pessoa interessada em comércio exterior. É todo ser humano, toda pessoa. Por que isso? A China é uma das culturas mais antigas que a gente tem na humanidade. A cultura chinesa tem 5.000 anos. Dá para imaginar isso? A gente tem alguns outros poucos países, né, como o Egito, que também tem uma história muito longa, né, como a Grécia, mas o impressionante é que a China tem essa continuidade. O Estado chinês, o governo chinês, existe desde aquela época. Ele foi mudando com o tempo. Né? A China, no passado, na verdade, ela não era um só país, ela era muito fragmentada em vários reinos, em vários principados, né? Mas há mais de 2.000 anos ela é um país unificado. A maior parte desse tempo ela foi um império, uma monarquia, e desde 1911 ela é uma república. Aliás, o movimento republicano começou na cidade de Wuhan. Né? Então, como é uma cidade rica em termos de história. E um país que tem o seu próprio idioma, né, o idioma chinês, que é um idioma muito diferente das línguas ocidentais. Ele não tem, por exemplo, um alfabeto. Cada um dos caracteres chineses, né, aqueles ideogramas que a gente está habituado a ver, eles não expressam, como nos alfabetos ocidentais, um som. Eles expressam uma ideia, um conceito. Por exemplo, o ideograma para Hao, bom, ele é a junção do ideograma para mulher e do ideograma para filho. Então, o que é Hao? O que é bom? É a mulher e o filho, é a família. A família é bom, né? Esse é o conceito do que é. E por aí vai. Quer dizer, toda a língua chinesa é uma língua muito, muito rica desse ponto de vista filosófico, das ideias, né, de como ela está articulando essa relação das palavras com as coisas. Né? A pergunta do Alex, tem vários tipos de línguas, né? O cantonês é diferente do mandarim? Sim, o mandarim é o que os chineses chamam de putonghua, a língua comum. É a língua falada em toda a China. Mas você tem vários dialetos locais, na província, na cidade, às vezes até no vilarejo. O cantonês é um idioma falado na província de Guangdong, que é a maior província da China em termos de população. Ela tem 100 milhões de habitantes. Ela é mais ou menos do tamanho do México. E que é bem diferente do que é o mandarim. Por exemplo, eu gosto muito de Guangdong, são um dos lugares mais legais da China, talvez o lugar que tem a melhor comida dentro da China. Mas, assim, eu não entendo cantonês, é uma língua diferente. Né? E aí, bom, a pergunta do professor, né, sobre religião. Né? A China não tem, e nem nunca teve, uma só religião. Ela sempre foi um país onde várias religiões conviveram. Né? Então, ela tem a religião do taoísmo, que é uma religião tradicional chinesa, já de muitos milênios. Ela tem uma população budista muito forte também. Desculpa, deixa eu só abrir aqui o chat, Alex. Eu comecei a ver aqui a sua frase, mas não... Ok, né? O pai do Alex, o Alex está dizendo que o pai dele, quando não quer que é cantonês, né? Quando não quer que o Alex entenda, ele fala em cantonês, né? Assim, olha, isso acontecia também na minha família italiana, né? Quando os mais velhos não queriam que a gente entendesse, eles falavam o dialeto calabrês do italiano. Então, assim, vê que é um velho hábito das famílias, né? Das famílias imigrantes, né? Bom, mas então, assim, tem o taoísmo, tem o budismo, que também é forte na China, né? Existem cristãos na China, mas é uma minoria pequena, não é muito grande, não é muito significativa. E existe também uma série de crenças tradicionais, ligadas, por exemplo, ao Confúcio, que para nós brasileiros até é difícil pensar nelas como religião. É muito mais algo ligado ao culto da família, a venerar os ancestrais, mas tudo isso convive de maneira muito forte dentro da China. Então, no período em que o Mao Tse-tung era o presidente da China, houve uma repressão muito grande à religião. Hoje em dia mudou, né? Hoje em dia as pessoas estão redescobrindo a religião na China, tanto pessoas mais velhas quanto pessoas mais jovens, mas assim, ainda é um processo que está em curso. Então, assim, se você comparar os chineses com os brasileiros,
Os brasileiros são muito mais religiosos, não tenho dúvida disso. Mas tem esse movimento na China, inclusive de restaurar os templos antigos, né, de voltar a valorizar essa cultura ancestral da China. Professor, fazendo esse nosso caminho da China, eu gostaria que você apontasse rapidamente coisas que nós esquecemos que foram invenções e foram conquistas da China. Algo meio básico, mas, por exemplo, o professor, se eu não me engano, o professor Fukuyama, Francis Fukuyama, aponta a China como o primeiro modelo de Estado centralizado do mundo. Vamos lá. Bom, os chineses falam muito das 4 grandes invenções que eles fizeram, né? Que foi a bússola, a pólvora, o papel e tem uma outra, e aí a imprensa. Né? Então, quer dizer, coisas que a gente está acostumado a pensar, muito ligadas ao Ocidente. Gutenberg inventou a imprensa. Olha, ele inventou a imprensa no Ocidente, né? Mas a imprensa não existia na China desde mais ou menos do ano 1000, né? Então, tem uma tradição própria na China de ciência, de tecnologia, de pesquisa, que é bem antiga. Né? E até mais ou menos o início do século XIX, a China era o país mais rico, mais poderoso, mais influente do mundo. O que aconteceu é que, a partir do início do século XIX, a Revolução Industrial estourou na Europa, e a China e a Índia não conseguiram acompanhar. Aí muito também do que o professor José Guilherme dizia da nossa visão de história. Né? Quando eu estava na escola, a gente tinha uma matéria chamada História Geral. Mas a História Geral era a história da Europa. Né? E um pouquinho ali, às vezes, a história dos Estados Unidos. A gente não aprendia sobre China, a gente não aprendia sobre Índia. Isso foi algo que fui fazer bem mais tarde, já depois mesmo de ter terminado mestrado, ter terminado doutorado. Né? Então, é algo que a gente tem que correr um pouco atrás disso. Né? E, para mim, estudar a China hoje em dia tem sido muito legal, muito rico em termos dessa descoberta do mundo. Então, não é só a política, não é só a economia, é mergulhar no idioma, é mergulhar na culinária chinesa, que é maravilhosa, né? E assim, olha, China Inbox não é a culinária chinesa, ok? É uma outra coisa. Né? E agora essa paixão pela China virou também uma paixão pela Índia. Né? Eu estou assistindo muito filme indiano, por exemplo, estou começando a comer a comida indiana, então, quer dizer, também está se espalhando aí por outras regiões, outros países da Ásia. E olha, hoje em dia tem uma grande vantagem que vocês têm para a minha geração, que é o seguinte: a internet, né, o Netflix, Amazon Prime, olha, isso dá margem para vocês terem acesso a filmes, música, literatura do mundo inteiro. O que na minha época de adolescência era muito mais difícil. Né? Era muito mais raro a gente conseguir chegar nesse material. Então, vocês têm um caminho andado muito maior, muito melhor do que aquele que eu tive. E isso é uma coisa que eu vejo nos meus alunos também. O acesso à informação, a facilidade de chegar em tudo isso, é um negócio realmente fabuloso. E, olha, valorizem muito isso. Isso é um grande presente que a tecnologia oferece para vocês. Professor, hoje a China tem um PIB de mais ou menos 15 trilhões de dólares. Dependendo da unidade de medida que a gente consegue discutir, a gente pode falar se a China é nominalmente ou já o maior PIB do mundo. Acredito que ainda não, mas a gente consegue dizer que em breve a China se tornará o país mais rico do mundo. 11% de toda a riqueza do mundo é produzida na China. E a China, em 1960, não conseguia alimentar a sua população. Nós tivemos a grande fome do período do Mao Tse-tung, do grande salto para frente, e até 1979 a China praticamente não tinha nenhuma relação comercial com o resto do mundo. Eu gostaria que o senhor comentasse, professor, o que aconteceu com a China? Por que a China é tão rica hoje e como que a China conseguiu ficar tão rica num espaço de tempo de uma vida? Né? Vamos Quando lá. a gente pensa aí... Essa é a grande pergunta, né?
Em 1978, o ano em que eu nasci, foi o ano em que a China começou as suas grandes reformas econômicas, né? Naquela época, a China era um dos países mais pobres do mundo. Ela era um país muito mais pobre do que o Brasil, por exemplo. E de lá para cá, quer dizer, no intervalo aí de pouco mais de 40 anos, a economia chinesa ficou muito maior do que a brasileira. A renda chinesa hoje é maior do que a renda no Brasil. Algumas partes da China são muito ricas, né? Algumas cidades que se desenvolveram mais, como Hong Kong, como Shenzhen, como Xangai. Então, o que houve? Como é que em 40 anos, que é um período de tempo muito curto, um país deixa de ser um dos mais pobres do mundo para se tornar uma grande potência ou voltar a ser uma grande potência? Bom, primeiro, tem algumas coisas que aconteceram durante o período do Mao Tse-tung, né? Durante o período do comunismo na China. Esse período do Mao Tse-tung foi marcado por muito autoritarismo, por muitas perseguições e massacres, mas o Mao Tse-tung também fez algumas coisas certas e boas para a China. Primeiro, ele reunificou a China depois de um século de guerras civis, rebeliões, revoluções, nas quais a China tinha ficado muito fragmentada e dividida. Segundo, os comunistas fizeram políticas públicas de saúde e educação em que conseguiram promover para os chineses pelo menos um nível básico de educação e um nível adequado de atendimento médico. Não diria que nos anos 70 essa educação e essa saúde fossem muito boas, mas elas eram pelo menos razoáveis. Dava ali pelo menos um ponto de partida bom para a industrialização do país. E terceiro, os comunistas eliminaram uma série de leis discriminatórias muito antigas na China, leis de um período feudal, né, do período imperial, que eram um obstáculo para o desenvolvimento chinês. Então, por exemplo, se a gente comparar a China com a Índia, a China não tem aquele sistema de castas que os indianos têm. A igualdade entre homens e mulheres na China, embora não tenha chegado ainda num patamar absoluto, mas ela é muito maior na China do que ela é na Índia. As mulheres têm muito mais oportunidades para estudar, para trabalhar, para se divorciar, se estiverem felizes no casamento. Então, tudo isso somado deu ali alguma base para isso. Depois, o governo chinês, a partir de 78, aprendeu muito com aquilo que tinha dado certo em outros países do leste da Ásia. No Japão, na Coreia do Sul, em Singapura. Então, eles aproveitaram muito dessas experiências na própria China, né? Em termos do que eles podiam fazer para atrair investimento estrangeiro, em termos de estimular as empresas chinesas a irem para o exterior, a competirem internacionalmente. Eles aproveitaram muito também da importância dos imigrantes chineses em outros países, né? Os chineses que moravam nos países da Ásia, nos Estados Unidos, estimulando muitas vezes esses chineses a investirem na China. Então, eles fizeram muita coisa certa, né? E utilizaram de uma maneira muito inteligente o grande ponto forte da China, em termos da economia, que é essa população gigantesca, de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, parte do que eles fizeram para os investidores, né, foi dizer, olha, vocês vão vir para a China, a gente vai dar uma série de facilidade para vocês, energia barata, terreno barato para você construir a sua fábrica, né, uma mão de obra bem qualificada, mas você também vai ter que fazer algumas coisas que a gente quer. Então, esse é o preço para você investir na China. Então, eles basicamente fizeram ali uma série de políticas, né, para levar para a China esse capital estrangeiro, mas sempre aproveitando também esse capital para desenvolver a própria China, por exemplo, permitindo que empresários chineses copiassem esses produtos, copiassem essas técnicas de fabricação, numa série de mecanismos que em outros países dificilmente teria sido aceito. Mas foi ali uma barganha pelo qual esses empresários estrangeiros aceitaram ir para a China.
E, professor, eu ouvi o senhor falando quando a China era comunista, e essa é a pergunta que os alunos fizeram, que uma aluna fez. A China é comunista ou capitalista? Quando eu estudei a China em 2017, minha professora disse que a economia era capitalista, mas a política era socialista. A professora estava certa, não é fácil. Eu deixei um textinho, eu deixei o branco com o Milanovic aqui, que é uma entrevista de um economista que tem uma opinião sobre isso. Eu queria ouvir o senhor, na lata, assim, a China é capitalista ou comunista, professor? Olha, esse é um dos grandes debates que estão acontecendo na China, né? Por exemplo, o Branco, que é uma super referência para estudar o país, ele tem uma discussão muito interessante com um amigo meu colega de UERJ, que é o professor Elias Jabbour, que é também um grande especialista em China, né? Eu adoro conversar com Elias, em especial quando a gente não concorda muito com as coisas, né? O Elias acha que a China é comunista, e ele tem vários argumentos muito bons para defender isso. Eu acho que não. Eu acho que a China, pelo menos desde os anos 90, é um país que é governado pelo Partido Comunista, mas a economia não é mais comunista. Ela hoje é uma economia baseada no mercado capitalista, né, em você comprar e vender produtos, serviços, mercadorias, num ambiente muito competitivo. Né? Só que esse capitalismo da China é diferente do capitalismo dos Estados Unidos, ou do capitalismo da Alemanha, ou do capitalismo do Brasil. Ele é um capitalismo onde as empresas estatais, onde as empresas públicas têm uma importância muito maior do que em outros países. Né? E há também um sistema onde o Estado chinês continua a ter um controle em algumas áreas estratégicas da economia. Por exemplo, na área de energia, na área financeira. Então, é um modelo... O Blanco Milanovic diz que é um capitalismo de Estado. Né? O meu amigo Elias Jabbour não gosta desse termo. Ele diz que todo capitalismo tem uma relação forte com o Estado, e o Elias tem razão em afirmar isso. Né? Mas, em linhas gerais, é isso. Né? Em linhas gerais, é um sistema capitalista, mas onde o Estado tem um papel muito maior do que ele tem na Europa, nos Estados Unidos, né? E onde o sistema político não é uma democracia, quer dizer, é um regime autoritário. Até foi uma das primeiras perguntas que vocês nos fizeram, né? Quer dizer, é um sistema autoritário, os chineses não elegem a cúpula do governo, ocasionalmente eles podem até votar, tem eleição na China, mas ela está no nível do vilarejo rural. Né? O Partido Comunista não é o único partido do país, tem outros 8 partidos, mas eles são muito controlados e muito restritos. Eles estão ali basicamente como um instrumento de propaganda do Partido Comunista para dizer, olha como a gente é aberto, olha como a gente permite aqui outras vozes. Né? Agora, o Partido Comunista da China, que está no poder desde 1949, ele é muito diferente hoje do que ele era no passado. Ele hoje virou um partido muito voltado para a promoção do desenvolvimento econômico e para tornar a China, novamente, uma grande potência. Professor, olha como a gente desconhece a China, né? A Camila acabou de falar. Eu nem sabia que a China era uma ditadura. Então, mas eu vou pedir para a senhora aguardar um pouquinho, porque a gente já vai falar sobre a China ditadura, mas existe uma outra questão muito interessante, que nós temos um vídeo, um canal no YouTube muito bom, pessoal, que é o Nerdologia, e o Nerdologia, ele tem um vídeo bem interessante, que é o seguinte, ele chama Duas Chinas. E eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, professor, duas Chinas, quando ele comenta, China e uma outra China que está numa ilha. Gostaria que você falasse o que é essa China que está nessa ilha, que ilha é essa, e depois queria que eu perguntasse o seguinte: tem algumas cidades um pouco diferentes da China. O caso mais estrondoso é Hong Kong. O que é Taiwan? O que é a China? E os portugueses têm alguma coisa a ver com a China também, né? Tem uma cidadezinha lá que se fala português, Macau. É verdade. Vamos lá. Bom, começando então, quantas Chinas existem, né? Lembra que eu falei para vocês de passagem que a China ficou muito tempo dividida, fragmentada. Né? Os chineses chamam esse período de o século das humilhações. Ele começou em 1839,
quando houve a Primeira Guerra do Ópio entre a China e os britânicos, e ele foi até 1949, quando a Revolução Comunista aconteceu na China e o Mao Tse-tung unificou o país. Bom, os comunistas reunificaram quase toda a China, mas algumas partes dela ficaram de fora, né? Eles lutaram uma guerra civil contra o Partido Nacionalista na China, e o que sobrou do Partido Nacionalista fugiu da China continental e foi para a ilha de Taiwan, onde eles continuaram a governar a China, né, como Partido Nacionalista. Então, os comunistas governaram a China continental e os nacionalistas Taiwan. Durante muito tempo, vários países não reconheciam o governo dos comunistas. Eles diziam que o único governo legítimo da China era o governo de Taiwan. Isso começou a mudar nos anos 70. Hoje em dia tem só alguma coisa em torno de uma dúzia de países que reconhece Taiwan como sendo o real governo da China, mas até hoje tem essa divisão. O Brasil, desde 74, reconhece o governo do Partido Comunista. E, além desse governo em Taiwan, havia duas cidades da China que eram colônias estrangeiras. A cidade de Hong Kong, que era uma colônia britânica, e a cidade de Macau, que era uma colônia portuguesa. Bom, eu visitei as duas cidades. Macau é uma cidade que era colônia portuguesa desde o século XVI. Os portugueses começaram a colonizar Macau mais ou menos na época em que eles chegaram aqui no Brasil. E é muito legal andar por Macau, porque ela parece uma cidadezinha portuguesa, uma cidade colonial brasileira. O centro de Macau parece o centro colonial do Rio de Janeiro, ou de Salvador. Mas quando a China voltou a ficar mais poderosa, quando a economia chinesa voltou a crescer, lá nos anos 80, nos anos 90, né, os chineses negociaram com Portugal e com os britânicos a devolução de Hong Kong e a devolução de Macau para a China. Bom, isso aconteceu no finalzinho dos anos 90, entre 1997 e 1999, mas os chineses fizeram um acordo político com Portugal e com a Inglaterra. Então, Hong Kong e Macau voltaram para a China, mas eles são o que os chineses chamam de regiões administrativas especiais. As leis dessas duas cidades são diferentes das leis do resto da China. Então, eles têm uma moeda diferente, eles têm uma constituição diferente. Esse modelo, às vezes, é conhecido como um país, dois sistemas. Então, muito do que a gente está vendo, por exemplo, no conflito com Hong Kong, é porque Hong Kong, embora não seja uma democracia, tem mais liberdade política do que o resto da China. Tem liberdade de imprensa, tem um poder judiciário independente do executivo. Os cidadãos de Hong Kong votam para o que seria a Câmara dos Vereadores de Hong Kong. Então, tem uma série de regras que são diferentes, que são mais abertas do que o resto da China. E o acordo diplomático que o governo chinês assinou com a Inglaterra, essas regras deveriam valer até o ano de 2047, mas o governo chinês está tentando mudar várias dessas leis. Então, por isso que está acontecendo tantas manifestações, tantos protestos em Hong Kong. Tem problemas econômicos também, mas o problema político é maior. Professor, vou pedir um minutinho, uma licença, porque, como a gente está falando China, 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 eu estou compartilhando rapidamente aqui um mapa da China, porque eu acho que nós temos muitas pessoas que a gente fala e não sabe exatamente do que a gente está falando. Todos estão olhando aqui a China, gente? Respondam aí sim se estão olhando. Eu acabei de tirar, mas conseguem observar? Consegue observar, professor? Estou vendo bem. Sim. Então nós Deixa temos eu dar uma aqui dimensão, do quanto a China é grande. Tá? A China é um dos maiores países do mundo em extensão do território, e o clima, a vegetação, os hábitos culturais, eles variam muito do norte para o sul da China. Então, o norte da China, onde está Pequim, é uma área muito fria. O sul da China
onde está, por exemplo, Hong Kong, onde está Xangai, é uma área subtropical. Ela é bem mais quente. Hong Kong, por exemplo, é uma cidade muito quente, muito úmida, e com uma geografia que parece muito a do Rio de Janeiro. Ela está ali espremida entre o mar e a montanha. Em geral, os imigrantes chineses aqui no Brasil e em outros países são pessoas que vieram das províncias do sul da China, de Guangdong, de Zhejiang, de Fujian, porque essa é uma área na China que, historicamente, está muito mais ligada no comércio internacional, muito mais ligada na migração, e é muito interessante ver como isso está presente até na própria comida, né? Por exemplo, a culinária em Macau, ela mistura pratos portugueses com temperos e especiarias do Oriente, da China e da Índia. É um negócio maravilhoso. A culinária em Guangzhou, na cidade de Guangzhou, que os nossos antepassados portugueses chamavam de cantão, é uma culinária que usa ingredientes da América Latina, como a mandioca e o milho. Então, tem trocas culturais, tem comércio, tem investimentos que vêm de muitos e muitos séculos. Isso é Macau. Aliás, esse calçadão de Macau, né, que imita o calçadão do Rio de Janeiro, isso, na verdade, é algo muito recente. A Prefeitura de Macau fez essas obras ali no final dos anos 90, né, e aí quis colocar esse ar mais luso-brasileiro, né, e eles imitaram o calçadão de Copacabana. Nós temos em português uma frase, né, professor? Em Macau você tem os nomes das ruas, das praças, dos lugares, em português, em mandarim e cantonês também. Mas pouca gente fala português em Macau hoje em dia. Essa presença está mais na arquitetura, na culinária, do que propriamente no idioma. Então, aqui era a região que nós estávamos falando, que é Taiwan, que seria a segunda China, né, professor? Seria outra Exato, China. né? Taiwan, esse governo diferente do resto da China, que é um governo que era do Partido Nacionalista, dessas pessoas que perderam a guerra civil na China continental, os comunistas, foram para Taiwan e continuaram governando por lá. Hoje em dia é um outro partido, Taiwan virou uma democracia, mas ainda é muito essa ferida da Guerra Civil Chinesa, que durou de 1927 até 1949. Aproveitando a conversa, gente, acho que é importante a gente saber a dimensão da China quando a gente olha um mapa como este daqui, ó. Esse daqui é um mapa da aviação no mundo, e a China tem agora é madrugada na China, mas dá para ter uma ideia do tráfego aéreo chinês, ok? E pelo tráfego aéreo chinês, cada aviãozinho é um avião que está agora no online, ok? Então, isto aqui é para vocês compararem o tráfego da China aéreo com o tráfego aéreo do Brasil. O Brasil tem um tráfego aéreo muito menor. Olha a diferença, gente. O tráfego aéreo chinês, o tráfego aéreo brasileiro. E professor, a China, além de ser um país que desenvolveu muito a questão da infraestrutura aérea, também tem uma infraestrutura de transportes de altíssima qualidade. Inclusive, as cidades cresceram muito nos últimos anos. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá, falar um pouco das cidades chinesas, né? Até você tinha comentado um pouco, né, José? Vamos lá. Só uma pergunta, você importa de eu ir mostrando aqui, enquanto isso? Claro, vamos lá. Até os anos 80, quando a China começou essas reformas econômicas, a China era um país em que 80% das pessoas viviam na zona rural. Um país em que a maioria das pessoas eram agricultores trabalhando em pequenas fazendas. Hoje em dia, a maioria dos chineses mora nas cidades. Quer dizer, em 40 anos, a China deixou de ser um país rural e virou um país urbano. E as cidades chinesas são muito grandes, né? As grandes cidades da China têm, às vezes, mais de 20 milhões de habitantes. Pequim, Xangai. Elas são cidades antigas, que têm milhares de anos, mas a infraestrutura delas é muito moderna. Então, a pergunta da Márcia, né? Tem trem-bala na China? Pô, tem, e muito. Tem várias linhas, ligam várias cidades, né? Mas não é só isso.
O metrô nas cidades chinesas é enorme, são dezenas de linhas, é muito moderno, é muito dinâmico, né? Então, a China tem hoje, em alguns aspectos, uma infraestrutura urbana melhor do que a que existe nos Estados Unidos, melhor do que a que existe na Europa. Não para tudo, né, mas pelo menos para o transporte público, ele hoje é melhor na China do que nos Estados Unidos e na Europa. Mas, assim, tem outras coisas que são piores, né? Por exemplo, a qualidade da moradia, das habitações nas cidades chinesas não é muito boa. Tem muita gente vivendo de situação precária. Não tem as favelas que a gente tem no Brasil, mas muitas vezes os apartamentos são pequenos, né? São conjuntos habitacionais com muita gente ali empinhada num lugar pequeno. Né? Mas a China melhorou muito. Então, se a gente faz uma comparação do Brasil dos anos 70, da China dos anos 70, para o Brasil de hoje, para a China de hoje, é muito impressionante o quanto a China conseguiu avançar e nós, no Brasil, nem tanto. Né? Professor, deixei uma foto aqui que é muito interessante, né? Que é Xangai. Exato. Essa primeira foto, né? Essa ilha que tem ali é uma ilha chamada Pudong, que nos anos 70, 80, era um campo de arroz, era um conjunto de pequenas fazendas. Na foto de baixo, vocês veem como Pudong é hoje em dia. Ela é o bairro financeiro, ela é o bairro comercial de Xangai, e ela é uma das grandes imagens desse desenvolvimento econômico da China. Talvez é o grande símbolo do crescimento econômico da China nos últimos anos. Professor, e a educação na China? Vamos lá, estou vendo várias perguntas sobre isso, né? Eu tenho uma relação muito ambígua com a educação chinesa. Né? Tem algumas coisas nela que eu acho muito boas e outras coisas que me deixam mais preocupado. Então, vamos lá. Começar pelo lado bom. Né? A China conseguiu criar uma educação de base de boa qualidade no país. Então, assim, hoje em dia, a maioria dos chineses termina o ensino médio, se forma com conhecimento legal em termos do idioma, de matemática, de ciência. O analfabetismo na China é muito baixo. Só que a China é um país muito desigual, né? E a qualidade das escolas públicas na China varia muito conforme a cidade, varia muito conforme a província. Então, ela é uma educação de boa qualidade nas províncias e cidades mais ricas do litoral. Nem sempre no interior. Está melhorando, mas nem sempre no interior. Então, por exemplo, hoje em dia, o grande teste internacional para ver a qualidade do ensino básico é um teste chamado PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. A China está lá no topo desse teste. E tem melhorado muito nos últimos anos. O Brasil está bem no final, né? Aí vocês estão vendo aí o gráfico, né? Esse teste avalia em torno de 60 países, o Brasil está bem lá atrás, né? Agora, não são todas as cidades da China que são avaliadas nesse teste. Em geral, é mais uma coisa ligada a essas cidades maiores, né, como Xangai, como Pequim, mas a qualidade da educação está melhorando muito. Aí vem o vestibular, que é ou melhor, o Enem na China, que é o Gaokao. Né? O Gaokao é barra pesada, assim, a vida na China para durante o Gaokao, tipo, as pessoas evitam buzinar para não atrapalhar os estudantes. Né? E ele é muito rigoroso, ele é muito difícil. Né? Ele, em grande medida, determina o futuro que esses jovens chineses vão ter. É difícil ir para a universidade na China e está muito ligado também na cidade onde você mora. Então, a China tem hoje universidades de primeira categoria, em Pequim, em Xangai, em Guangzhou, nas grandes cidades, nas metrópoles. E essas cidades dão preferência para os alunos de famílias que já vivem nessas grandes cidades. Então, se você é um jovem pobre no interior da China, é difícil para você conseguir uma vaga numa grande universidade em Pequim, numa grande universidade em Xangai. Então, esse é um sistema muito cruel em vários aspectos, né? E ele tem sido muito questionado por conta disso. Claro, também é difícil no Brasil. A gente sabe o quanto é difícil ir
para uma universidade pública de qualidade, né? Mas na China tem essa dificuldade extra que está ligada ao local de moradia. E, bom, essa educação chinesa, ela funciona muito bem para esse nível básico, né? Mas tem um questionamento se ela funciona bem para a universidade, né? Para realmente promover uma educação que valorize a criatividade, que valorize uma visão mais contestadora do mundo. E aí é que é complicado, né? Acho que aí é que está a dificuldade. Agora, os chineses valorizam muito a educação e valorizam muito o papel do professor, né? É muito impressionante a maneira como eu sou tratado na China, ou como eu sou tratado pelos chineses, quando eles sabem que eu sou professor. Assim, é muito mais respeitoso, é um negócio que não tem comparação com o que é no Brasil. Ou nos Estados Unidos mesmo, né? O único país do mundo em que eu vi um respeito tão grande ao professor quanto na China foi na França. Então é uma coisa muito forte da cultura chinesa, das próprias raízes mesmo, do Confúcio, dessa valorização educacional no país e da valorização do papel do professor. Agora, tem também um lado que até, assim, preocupante, né? Que, assim, eu acho que... Eu vou dizer uma coisa que pode soar engraçada, tá? Mas eu acho que, às vezes, os chineses valorizam demais o professor. Por que eu acho isso? Porque, assim, você tem que questionar o professor em sala de aula. Você tem que criticar também o professor. Não pode ser simplesmente aceitar tudo que o professor está dizendo de qualquer maneira e tal. Mas, assim, comparando o estado da educação chinesa hoje com a educação brasileira hoje, eu acho que no Brasil a gente tem que olhar o respeito que os chineses têm pela educação e aprender com eles. Não é copiar, não é fazer igual ao que eles fazem, mas é aprender com o que eles estão fazendo. Professor, eu achei uma notícia aqui do Daystar, onde diz que, acho que é um jornal da Malásia, que diz que a China tem um ranking, não sei, no Global Teacher Status Index, onde a China aparece como o lugar onde os professores são mais respeitados no mundo. Professor, deixa eu contar uma anedota para ilustrar isso, acho que é um exemplo forte. Nessa viagem que eu fiz visitando as empresas chinesas, né, teve um momento em que a gente foi numa empresa de tecnologia que fabrica aplicativos de celular na cidade de Guangzhou. E a gente estava conversando com o presidente da empresa, que é um cara muito jovem ainda, um pouco mais velho do que eu. E aí ele foi perguntando o que a gente fazia, né, qual era a nossa profissão. E eu falei que era professor universitário, assim, da Shui Laoshi. Quando eu falei isso para ele, né, a expressão dele mudou, a linguagem corporal dele mudou. Ele veio me cumprimentar, né? Ele falou, olha, puxa, que bom, isso é uma coisa maravilhosa, puxa, não sei o quê. E aí ele comentou que ele tinha vários executivos na empresa dele que são professores e que ele valoriza muito isso, porque, inclusive, esses executivos recrutam os melhores alunos na universidade para irem trabalhar com eles nessa empresa. E, olha, eu convivo também com empresários no Brasil, com executivos no Brasil, de vez em quando eu faço trabalhos de consultoria para eles, e eu nunca vi nada parecido com esse respeito junto aos empresários brasileiros. É um outro mundo, é um outro universo. Achei o ranking aqui, professor. O Brasil tá aqui, ó. Tá mal, né? Tá. Pois é. Não estamos muito bem. Professor, eu gostaria agora de entrar um pouquinho mais no assunto da ditadura chinesa, ok? Professor, a China é uma grande ditadura, a gente não tem, acho que, nenhuma dúvida em questionar isso, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é essa ditadura chinesa, entendeu? Nós temos vários rankings que colocam a China bem atrás em liberdades das mais diversas possíveis. Eu vou pegar daqui um pouco um ranking. Enquanto isso, o que é essa ditadura chinesa? Daqui a pouco eu abro para as outras perguntas. Eu sei que tem um pessoal querendo saber sobre Guerra Fria aqui, mas já vamos chegar lá. Muitas perguntas sobre os muçulmanos na China. Vou falar um pouco sobre isso. Então, vamos lá.
Primeiro, por que eu digo que a China é uma ditadura? Né? Eu até escrevi um livro chamado Ditaduras Contemporâneas, em que o primeiro capítulo é a China. Né? Eu falo isso porque os chineses não elegem os seus governantes, eles não escolhem quem vai ser o prefeito, o governador, o presidente. Não há liberdade de imprensa, há uma censura muito grande, inclusive no bloqueio dos sites da internet que os chineses podem acessar, e a China não tem um poder judiciário independente. Você não tem na China um juiz tomando uma decisão contra o presidente, tomando uma decisão contra o governador, o ministro, o que seja. Agora, muitas vezes os chineses não gostam de ver o seu país sendo classificado como uma ditadura. Vários dos meus amigos chineses já me disseram isso. Falaram, não, a gente não acha que a China é uma ditadura. Para eles, uma ditadura é quando você tem uma tomada do poder de uma maneira violenta, por exemplo, um general que deu o golpe, ocupou o palácio, tomou o poder. E o que eles acham é que o sistema político que eles têm vem da história deles, vem da Guerra Civil, da Revolução. Né? Eles acham que tem um respeito da sociedade àquele governo. Então, assim, embora eu respeite essa visão, mas do ponto de vista da comparação internacional, é um regime autoritário. E esse autoritarismo do regime pode ser muito brutal, sobretudo quando o governo está lidando com as minorias dentro da China, com as minorias religiosas, com as minorias políticas. Então, por exemplo, os muçulmanos na China, eles estão muito concentrados numa região da China, bem no oeste do país, chamada Xinjiang, que é uma palavra que em chinês significa a nova fronteira, os novos territórios, né? Que é uma região que, do ponto de vista cultural, do ponto de vista étnico, ela está mais próxima da Ásia Central do que do resto da China. Exatamente. Né? Então, esse grupo de muçulmanos nessa região é um grupo chamado uigures. Eles são muçulmanos, eles são mais ou menos primos dos turcos, mais ou menos ali aquele mesmo grupo étnico, aquele mesmo povo. E hoje em dia existe algo em torno de uns 10 milhões de uigures na China. Quer dizer, é um grupo muito pequeno dentro do país, mas eles têm sido tratados de uma maneira brutal dentro da China, porque tem um movimento político ali de autonomia deles, de independência, misturando religião com essa questão étnica. Isso preocupa muito o governo chinês. Um outro grupo que também sofre muito com essa repressão é o grupo dos tibetanos, que é essa região que fica exatamente ao sul de Xinjiang. Então, os tibetanos são um outro povo, eles têm uma língua própria, eles são budistas, embora muitos chineses também sejam, né? E o Tibete chegou a ser, no passado, um país independente, foi até um império grande na Ásia, mas desde o século XVII ele foi incorporado ao Império Chinês. Então também tem essa história de violência, de tensões, etc. Mas hoje em dia o lugar realmente onde essa brutalidade está acontecendo de maneira mais forte é em Xinjiang. Professor, achei aqui o meu ranking da Freedom House, e quando a gente pega, né, a Freedom House dá uma nota para a democracia, para comparar, né, o Brasil teria uma nota de 75, acho que a Islândia quase totalmente democrática, nota 100, a Noruega totalmente democrática, e a China está lá perto da Coreia do Norte, né? Nota 10 em democracia de 100, ou seja, nota 1 de 10. A China, como o senhor bem disse, praticamente não há nenhum direito político, né? Está negativo aqui. É difícil você participar, você não sendo do Partido Comunista, é possível você alçar politicamente. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, professor, sobre os direitos de liberdade de expressão na China, porque tem uma questão que envolve internet, bloqueios de site. Claro, claro. Vamos lá. Bom, como é que... piadinha aqui, que é o ursinho Pooh, né, professor? Vamos lá, exato. Então, como é que se manifesta a censura na China? Vou usar a internet como exemplo, porque é muito bom, é uma coisa que a gente usa no nosso cotidiano. Existe um bloqueio muito grande dos sites na China.
Você não pode acessar na China Facebook, Google, Twitter, o New York Times, o Gmail, o Instagram, todas essas grandes redes sociais ocidentais. Elas são todas bloqueadas na China. Existem versões chinesas para esses sites, que fazem mais ou menos a mesma coisa que as versões ocidentais fazem. Mas você tem esse controle muito grande de informação. A pergunta da Marina: estão bloqueados porque são americanos? Em parte por causa disso, em parte porque é uma questão de controle da informação. Então, por exemplo, se você quer procurar alguma coisa na internet na China, você não vai usar o Google, que é bloqueado lá. Você vai usar o Baidu, que é um mecanismo de busca que funciona de uma maneira muito parecida. Só que, assim, o Baidu não vai te mostrar respostas para vários temas super sensíveis. Você perguntar, por exemplo, sobre o massacre da Praça da Paz Celestial, que foi o momento de maior violência política na China nos últimos 30 anos. Não vai ter informação. Dentro da China. Aqui no Brasil você consegue. Se você quiser procurar sobre dissidentes políticos, opositores professor. políticos... Se eu fizer isso, não aparece na China, né? Não aparece na China. Né? Como se não existisse. A pergunta da Marina. Tem maneira de vencer esse bloqueio? Tem. Né? Eu não sei o quanto vocês conhecem da internet, mas algum de vocês já usou VPN? Sabem o que é uma VPN? Usando uma VPN, você consegue furar esse bloqueio. Né? Então, por exemplo, quando eu estava na China, eu usava VPN para acessar o Facebook, para mandar e-mail no Gmail. Funciona de maneira razoavelmente tranquila. Né? Mas, assim, a VPN exige que você saiba um pouquinho mais sobre a internet, não é uma coisa, né, tão trivial. A pergunta do TikTok. O TikTok é uma empresa chinesa, ele existe dentro da China, ainda que ele tenha um nome diferente lá. Lá ele chama ByteDance. Mas ele é o primeiro aplicativo de internet criado na China que bombou no resto do mundo. Então, assim, os sites chineses, em geral, são usados só na China ou pelos chineses no exterior. Então, o Baidu, o Weibo, né, que é tipo o Twitter chinês, o WeChat, que é o Facebook chinês, eles não são muito usados fora da China. Eu até uso, eu tenho uma conta no chat, por exemplo, porque é muito útil para conversar com os meus amigos chineses. Né? Mas lá dentro é diferente. Né? Agora, o que acontece também é o seguinte, né? No seu dia a dia dentro da China, você tem um certo tipo de liberdade que, às vezes, pode ser maior do que a gente tem no Brasil. Por exemplo, a China é um país muito seguro. Você anda a qualquer hora do dia ou da noite numa grande cidade chinesa na maior tranquilidade. Se você é, por exemplo, um estrangeiro na China, você bota uma VPN no teu celular, você bota uma VPN no teu computador e funciona. Você tem acesso aos sites que você está habituado a usar. Você sabe que o governo não vai também te criar muita preocupação, a menos que você vá diretamente contra o governo, né? Que você queira diretamente entrar em conflito com o governo. Então, assim, é um negócio até perigoso para quem está lá, né, como ocidental, porque eu sei que é uma ditadura, mas é uma ditadura que está me beneficiando. É uma ditadura que está criando todos os benefícios, todas as proteções para que eu possa trabalhar, para que eu possa pesquisar na China. Eu só não posso entrar em conflito diretamente com os chineses. Né? A pergunta da Giovanna, né, por que o guarda-chuva virou um símbolo de democracia? Porque em Hong Kong, os manifestantes para a democracia foram para a rua com os guarda-chuvas. Então, isso acabou virando um símbolo de liberdade, um símbolo de contestação. Né? Agora, em Hong Kong, como as leis são diferentes, você pode acessar os sites ocidentais, você compra nas livrarias livros muito críticos do governo chinês, do Partido Comunista. Então, Hong Kong não é uma democracia, mas tem uma liberdade de expressão muito grande, muito maior do que aquela que existe no resto da China, em função desses acordos diplomáticos da China com a Inglaterra, né, para que Hong Kong voltasse para a China. Professor, eu vou pedir para a Camila
e para Camila, Maria Vitória e Eloá fazerem as perguntas, por favor. Abra o microfone aí, meninas, e façam as perguntas que vocês fizeram no chat, porque o professor precisa ouvir aluno também, né, meu? Vamos lá, só. Claro, claro. Não, e ver um pouquinho o rosto, né? Eu tô aqui Se só puderem vendo ligar as a câmera aqui, ó. Faz a pergunta aí, ó. Quem tá com o microfone, que a dona Maria tá sem microfone. Abre aí, Camila. Cadê a Camila? Calma, calma. Giovana pode também fazer. Giovana Padilha pode fazer a pergunta. Chamar mais algumas pessoas aqui. A Linley também. Abra o microfone aí para o professor ouvir a voz de vocês. Boa tarde, aqui é a Giovana. E eu queria saber se... Porque, ultimamente, né, principalmente com a pandemia do coronavírus, anda tendo pequenos conflitos entre os Estados Unidos e a China. Principalmente o Trump, né, que ele ataca muitos chineses no Twitter e tudo mais. Eu queria saber se há a possibilidade de acontecer uma guerra fria futuramente. Porque isso pode continuar e pode até se agravar, né? E eu queria saber o que o senhor acha disso. Obrigada. Vamos lá. Obrigado, Giovana. Bom, as relações entre a China e os Estados Unidos estão piorando muito nos últimos anos. Isso começou antes do Trump, já vem lá do governo Obama, mas elas ficaram ainda piores com o Trump, e eu acho, infelizmente, que vão continuar ruins também com se mudar o presidente, se ganhar o Biden. Então, por que está acontecendo isso? Bom, a China está ficando cada vez mais poderosa. Então, ela está entrando em conflito com os Estados Unidos em várias áreas. Por exemplo, há 20 anos atrás, o produto que a China fabricava era um produto de baixa tecnologia, barato, que não era de muita qualidade, o tipo de produto que vocês compram, por exemplo, na 25 de março. Nos últimos anos, como a tecnologia avançou muito dentro da China, os chineses agora estão competindo com os Estados Unidos, com a Europa e com o Japão, também em produtos de alta tecnologia. Por exemplo, o padrão 5G de internet. Então, o que é isso? O padrão 5G é 100 vezes mais rápido do que o 4G. Então, isso significa que a gente vai ter uma internet tão rápida, tão veloz, que ela vai mudar o que a gente pode fazer com ela. Vai ficar muito mais fácil, por exemplo, controlar um veículo pela internet. Um automóvel, um caminhão, um drone. Vai ser muito mais fácil usar aplicações de inteligência artificial pela internet. Por exemplo, a chamada internet das coisas, né? Colocar os objetos para conversarem uns com os outros pela internet. Então, essa é uma tecnologia fundamental para a próxima onda de inovação global. E os chineses estão na frente dos Estados Unidos nela. Outro exemplo de... A NASA... Não, aí que está. Quem são os... A pergunta do Lucas, né? A NASA tem essa tecnologia? Ainda não. Essa tecnologia hoje está sendo desenvolvida basicamente por 3 grandes empresas. Na China, por uma empresa chamada Huawei, e na Europa, pela Nokia e pela Ericsson. Até hoje, não tem uma empresa nos Estados Unidos com capacidade de fazer essa tecnologia. Então, você vê como os americanos realmente ficaram para trás nessa competição com os chineses. E, além disso, tem também uma disputa militar entre a China e os Estados Unidos, principalmente na área naval. A China está ampliando muito a sua marinha, ela virou uma marinha muito sofisticada do ponto de vista tecnológico, e tem uma disputa com os Estados Unidos envolvendo uma área chamada Mar do Sul da China, que é exatamente essa região de fronteira marítima da China com os países do Sudeste Asiático, que hoje é a principal rota de comércio marítimo do mundo. Então, ela está muito disputada, tem uma disputa de fronteira ali da China com os vizinhos e que está envolvendo também os Estados Unidos. Então, é daí que a gente tem esse conflito entre a China e os Estados Unidos. É porque a China hoje ficou mais poderosa e ela está com capacidade de enfrentar os americanos. E, é claro, hoje ficou isso tudo muito pior na pandemia, né?
inclusive uma disputa pela tecnologia médica. A China está dominando hoje esse mercado de produção de material médico, né? Tanto do equipamento mais sofisticado, como os respiradores artificiais, quanto até uma coisa mais simples, como essa máscara usada pelos médicos, pelos enfermeiros, né? Que parece algo muito simples, mas, na verdade, essa máscara é muito difícil de fabricar. Os próprios americanos não estão conseguindo fabricar na velocidade necessária, na escala necessária. Professor, professor, é o seguinte, temos uma pergunta aqui da Camila, que é, há protestos na China? Vamos lá. Sim, Camila, tem muito protesto na China, mas, em geral, eles são protestos pequenos, localizados ali numa cidade, num bairro. Por exemplo, tem muita greve, tem muita manifestação na China, tem muita disputa por terra. Agora, protestos maiores, né, de questionar o sistema, de questionar o regime, é mais complicado. Né? A repressão a esse tipo de protesto é bem maior, é bem mais violenta. Né? Mas, assim, dentro dessa escala, dos trabalhadores de uma fábrica protestarem porque querem um salário mais alto, isso acontece muito na China e, até um certo ponto, é tolerado pelo governo chinês. Agora, é difícil fazer essas grandes manifestações, porque realmente o governo tem muitos instrumentos para repressão, mas também porque o crescimento econômico da China tem sido tão alto, tão forte, que as pessoas mais ou menos ali vão se acomodando. Né? Então, imagina, por exemplo, os jovens chineses que estão na situação de vocês, né, no ensino médio, pensando em ir para a universidade, ou entrando no mercado de trabalho. Né? Essa é a minha entrevista para o Globo, de algumas semanas atrás. Né? Então, esse tipo de jovem tem muito a perder. Se viram ativistas, se viram manifestantes. E, ao mesmo tempo, se você fica ali na sua, você tem uma possibilidade legal de conseguir um bom emprego, você tem uma possibilidade legal de ir para uma boa universidade. Né? Bom, as pessoas vão mais ou menos botando isso ali na balança. Né? A pergunta da Camila, né, de não ser uma ditadura tão violenta e tal. Olha, eu acho, na verdade, que ela pode ser uma ditadura muito violenta, contra minorias, contra os dissidentes, né? Mas, assim, para a maioria dos chineses, né, isso não é uma coisa tão forte. Né? Assim, se eu sou chinês, se eu estou vendo esse momento, e eu mais ou menos fico quieto, não critico o governo publicamente, né? A minha vida segue. E hoje em dia, na China, as pessoas, na sua vida pessoal, naquilo que não passa pelo governo, pela política, tem aí uma liberdade bastante ampla, em termos da vida íntima, dos relacionamentos amorosos. Né? Por exemplo, o aborto na China é legal, em qualquer circunstância. Ao contrário do que ele é no Brasil, por exemplo, onde você tem um monte de restrição. Né? A pergunta da Elaine, né, o patriotismo. O chinês é muito patriota, é muito nacionalista. Né? Isso pesa também, na medida em que muitos chineses podem achar que não é o melhor governo do mundo, mas eles sentem que é um governo que valoriza a China, que defende os interesses da China. Então, isso faz uma diferença também. Professor, estamos caminhando para o final. Gostaria só de fazer alguns comentários rapidinhos. Primeiro, lembrem, gente, da aula que nós tivemos, a questão que a professora Denise Hollenberg apontou, sobre a relação do crescimento econômico do Brasil no período militar e a questão do apoio popular. A ditadura foi muito popular enquanto o Brasil cresceu, ok? Mesmo restringindo as liberdades os direitos civis. Entre aspas, nós podemos fazer um paralelo com a China. A gente tem que imaginar que o professor citou, a China passou por 100 anos de crise econômica, guerra civil. Então, de 1850, mais ou menos, com a guerra do ópio, até 1949, a China foi uma zona, foi invadida por ingleses. Os ingleses ameaçaram tacar fogo no palácio do imperador chinês. Eles destruíram um dos palácios, o Palácio de Verão dos imperadores.
Isso é uma questão também, né? Quer dizer, a China nunca viveu uma democracia. Nunca teve nada parecido com isso, né? E, Então, também, assim, muitas vezes, a comparação que os chineses fazem é muito com esse passado mais brutal deles, né? Ou um pouco com, talvez, outros países, né? Talvez um pouco com Taiwan, mas é difícil, né? Eles nunca tiveram essa experiência pessoal, individual da democracia. e para finalizar, professor, eu só queria dar um aviso. Eu fiz uma playlist para os alunos de vários vídeos para saber mais sobre a China. Eu compartilhei a playlist aqui. Tem entrevista do professor Maurício Arrodo na Não, entrevista bacana, aqui. olha, eu Ok. vou dar para vocês aqui também o meu canal no YouTube, que eu acabei de criar, e ele é um canal que eu estou usando justamente para dar aula, né? Eu estou começando a colocar neles vídeos sobre China, sobre outros temas. Tem algumas coisas minhas, tem coisas de outras pessoas, né? Mas faça uma visita lá, acho que vocês vão gostar, vai ser interessante. Eu estou também no Twitter, né? O meu perfil no Twitter, onde eu sempre posto coisas sobre China, esse daqui. Então, vocês também aí estão convidados a visitar, convidados a dar uma olhadinha aí no que eu posto muita coisa sobre China, de notícia, de análise, né? Então, continue a conversa por meio desse canal, continue por meio das redes sociais. E para fazer a última pergunta, professora, é o seguinte: uma pergunta que eu acho que o senhor já topou por aí. Pessoal, se a gente for pegar a história do capitalismo, nos últimos 600, 700 anos, há muito tempo atrás, os italianos eram os lugares mais ricos do mundo. Depois os holandeses assumiram a ponta. Depois os ingleses. E depois os americanos. E o historiador e o economista que descobriu isso, Giovanni Arrighi, ele percebeu que sempre quando trocava de uma era para outra, tinha guerra. Então, períodos de guerras no século XVI, XVII, períodos de guerras napoleônicas, guerras mundiais. Professora, a pergunta é muito simples, é óbvio que é mais uma provocação do que uma resposta pronta, mas a pergunta é: nós estamos chegando no final da era americana, do século americano, e caminhando para um século chinês, e é inevitável uma guerra fria ou quente entre essas duas grandes potências? Olha, é uma ótima pergunta. E tem muitas pessoas dizendo que o século XXI vai ser o século da China ou o século da Ásia. A gente não tem ainda como saber realmente, porque para que isso aconteça, a China vai ter que continuar a crescer de uma maneira tão rápida, tão constante, como foi nesses últimos 40 anos. A gente não sabe, por exemplo, até que ponto essas tensões políticas da ditadura, da democracia, podem ser algo que acabe derrubando esse desenvolvimento chinês. O que eu acredito que vai acontecer, que está acontecendo, é que esse mundo no qual a gente vai viver nos próximos anos é um mundo onde a Ásia vai voltar a ser muito importante e onde o papel dos Estados Unidos, o papel da Europa, não vai ser mais tão grande quanto ele foi no passado recente. Então, não é que os Estados Unidos vão se tornar um país pobre, nada disso. Mas eles não vão ter mais o mesmo poder, a mesma influência internacional que eles tiveram no passado. E a gente tem a ascensão da China, da Índia, com os conflitos entre elas também, né? Tem até uma pergunta aqui sobre essa tensão na fronteira da China e da Índia. Então, tem várias incógnitas, tem várias perguntas aí que a gente não tem a resposta. Mas é um mundo novo. E aí, qual é o desafio para nós aqui no Brasil? O nosso comércio, não só com a China, mas como a Ásia, está crescendo muito. Inclusive, uma possibilidade que agora, em 2020, a maioria das exportações brasileiras sejam para a Ásia, para a China, para a Índia, para o Japão, para a Coreia do Sul. Se isso realmente acontecer, vai ser a primeira vez na nossa história em que algo desse tipo ocorre. Só que a gente não conhece muito no Brasil sobre a Ásia. Mesmo entre os especialistas de relações internacionais, a gente entende muito melhor os Estados Unidos, a Europa, a América Latina, do que a gente entende a Ásia. Então, esse é um grande desafio. E eu acho que vai ser um desafio também para a geração de vocês. Porque, independente da profissão que vocês escolham,
independente do emprego que vocês tenham, de algum modo, a China vai entrar na vida de vocês também. E se vocês tiverem um interesse pelos temas ligados a relações internacionais, né, é uma grande possibilidade de carreira. Se você aprender a falar mandarim hoje, o que isso vai abrir de portas para você. Por exemplo, no curso onde eu estudo mandarim, todo mês chega anúncio de emprego para quem tem pelo menos uma noção da língua. Ou para trabalhar em empresas brasileiras com interesses na China, ou para trabalhar em empresas chinesas com interesses aqui no Brasil. Então, é uma grande perspectiva e eu diria que é uma das poucas áreas profissionais no Brasil onde realmente estão acontecendo coisas boas, onde realmente tem boas ofertas de emprego. Então, fica o meu convite, a minha provocação para vocês. Abracem essas possibilidades sobre a China. Né? Se vocês realmente entrarem nesse mundo, vocês vão aprender muito, vão ganhar muito com isso. Pessoal, muito obrigado pela presença. Eu deixei o caderno aqui, no caderno das nossas aulas, temos as próximas lives que teremos. Eu coloquei uma bibliografia ao final, com vários livros, com vários, o canal no YouTube do professor, com a minha playlist de dicas sobre a China. O livro do professor é super baratinho, gente. É um livro pequenininho da coleção FGV. Eu vou mostrar aqui. Eu tenho ele no Kindle, vale muito a pena. Temos aqui, ó, no final, depois que vocês descem aqui a bibliografia aqui, temos as anotações da aula. Então aqui nós temos várias informações. Se tiver a versão pirata, pode baixar a versão pirata, não tem problema não. Então, beleza. Então, é um instrumento de democratização da informação. O livrinho do professor aqui, ó, é super, super legal. E é sobre a nossa matéria, que são as ditaduras contemporâneas. Eu gostaria muito de agradecer, professor, para nós que estamos aqui, em São Paulo. Professor, está muito difícil fazer esses cabras aqui estudar, ok? Mas eu imagino que a contribuição do senhor, de você, ajudou muito, deu esperança a eles. Agradecer a presença, e de novo, uma presença gigantesca das mulheres. Olhem aqui para o jornalista, muitas meninas. O futuro não será só da Ásia e da China, mas também das mulheres, ok? E eu queria que a Anne agradecesse o professor, se pudesse, em mandarim, mandasse uma mensagem para ele, ok? Falasse um obrigado, porque eu acho que semana que vem teremos o Celso de Rocha Barros para falar dessa vez da democracia no Brasil. Falaremos sobre 2013 para cá, a zona que é esse país, ok? E o professor Celso, né, um professor, junto com o professor Maurício, são dois maravilhosos. O único problema é que são flamenguistas. O resto a gente perdoa, entendeu? O Celso é um dos meus melhores amigos, a gente se fala quase todos os dias. É uma pessoa fantástica, incrivelmente bem-humorada, inteligente, divertida. Inclusive, a gente tem um plano de fazer uma viagem juntos pela China, que eu acho que vai ser um negócio assim, inesquecível. E, assim, aproveitem muito o papo com o Celso. Eu adorei a conversa com vocês. Vou fazer uma grande propaganda de vocês para o Celso, para ele já vir animado, para ele já vir empolgado. Né? Então, assim, tirem dele ali tudo que vocês puderem e perguntem a ele sobre o dia em que eu e ele quase apanhamos num restaurante, né, por conta das nossas conversas. Perguntem para ele sobre essa história. Então, tá bom. Anne, você quer falar aí, Anne, por favor? Oi, Blo. Pode agradecer em mandarim o professor, por favor? 老师，您的课很有趣，谢谢。Obrigada. 谢谢你，我很喜欢中国，我很喜欢中国人，我你巴西。Pessoal， 我也很喜欢巴西，您的课很有趣。希望下次会能再跟你一起上课。 Muito bom. Pessoal, é isso. Então, como diríamos em mandarim, Zaijian, né? Até logo. E Jomo Kwailan. Bom fim de semana. Aproveita o fim de semana. Até mais, gente. Até mais, Tchau, professor. tchau. Muito obrigado.